Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula de hoje e estamos falando sobre a morte e o juízo particular que se segue imediatamente após a morte. E estamos vendo exatamente que o Novo Testamento, ele nos revela a existência desse juízo imediato após a morte. Não há só o juízo final, mas há já imediatamente à morte um juízo pelo qual nós recebemos o nosso destino eterno. Né? E cada um recebe na sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da nossa morte, num juízo particular. É isso que afirma o Catecismo da Igreja Católica, no número 1022. Você pode anotar aí. Catecismo da Igreja Católica, para quem não conhece, ó, no número 1022. É isso que está escrito aqui. Cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da sua morte, num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, o purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, a vida eterna, seja para condenar-se de imediato para sempre, o inferno. Então vejam só, essa é a fé da igreja baseada nas Sagradas Escrituras. Nós vimos que o Senhor Jesus nos Evangelhos falou isso, nós vimos que o apóstolo Paulo ele pregou isso às suas comunidades, que imediatamente após a morte vamos comparecer ao tribunal de Cristo, né? Ao juízo particular. Então, o que precisa ficar claro para nós é isso. No momento da nossa morte, e por isso falamos da importância de morrer bem, morrer em estado de graça, morrer em estado de amizade com Deus, porque no momento da morte, quando acontece a nossa morte e entramos então no mundo espiritual, imediatamente sobrevém sobre nós o juízo de Deus. E ali receberemos imediatamente nosso destino eterno. Então, a morte, que é aquela separação entre o corpo e a alma que nós sofremos, por causa do pecado, a morte que faz o nosso corpo se desintegrar deste mundo, mas a nossa alma imortal vai para o juízo de Deus, é exatamente na experiência da nossa alma separada do corpo, essa nossa experiência pós-morte, mas da nossa alma, que é imortal, que comparece diante do tribunal de Cristo. E nós vamos entrar agora num assunto que é o preâmbulo do juízo particular. Porque vejam só, às vezes nós imaginamos que o juízo particular ou o juízo final será como que uma experiência daqueles filmes de Hollywood que nós vemos sobre um julgamento, que vai ter uma testemunha, vai ter um promotor de acusação, o diabo, que vai nos acusar dos crimes. Nós vamos ter testemunhas de defesa, os santos, os anjos, a Virgem Maria, e nós teremos o juiz sentado no meio, que é nosso Senhor, Jesus Cristo. Não, nós precisamos primeiro desconstruir essa imagem. Por mais bonita, por mais poética, por mais fácil que seja de tentar compreender o juízo assim, nós precisamos desconstruir essa imagem, porque essa é uma imagem demasiado humana. É uma imagem que tem uma série de limitações e até, em certo sentido, tem até uma séria consequência contrária à nossa fé. Então, é preciso que nós nos desapeguemos dessas imagens um pouco assim concretas demais de como é que vai ser o juízo final, para que a gente esteja aberto aqui exatamente ao ensinamento da igreja e como a igreja nos ensina que acontecerá esse momento. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é, depois que nós morremos, isto é, nossa alma se separa do corpo, a partir daquele momento acontece um fenômeno. Porque lembra, a morte é o fim do nosso estado de caminhante, de peregrinos no mundo. Quando a morte acontece, nós entramos no mundo espiritual, de modo que o tempo não mais existe, de modo que o tempo de ganhar méritos,
o tempo das escolhas, o tempo onde nós podemos escolher o bem, o mal, o tempo onde nós podemos nos abrir para a graça ou escolher a desgraça do pecado, termina. O momento que nossa alma se separa do corpo e a nossa natureza humana se desintegra, não é, pela morte, a nossa alma imortal, ela então, nós, né, a gente fala nossa alma imortal como se fosse uma coisa diferente de nós. Nós, né, porque veja, quem é a alma que vai comparecer diante de Cristo no juízo? Sou eu, né? Não é a minha alma no sentido de uma coisa de mim que vai. Eu estarei diante de Cristo. Quem vai experimentar o céu? Sou eu. Não é minha alma no sentido de uma coisa que eu tenho que não seja eu. Quem vai experimentar a condenação do inferno? Sou eu, se for condenado. Quem vai experimentar a purificação do purgatório? Sou eu. Então veja, primeiro nós precisamos acabar com essa mentalidade de que a alma no céu, ou no inferno, no purgatório, será uma outra coisa que não eu. Não, serei eu. Eu não estarei com a minha natureza plena. Né? Eu não estarei com o meu corpo, mas eu serei eu. Né? Não outra coisa, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. E quando nós, né, separamos, quando na nossa morte nós perdemos o corpo, nós, na nossa alma, ela experimentará uma imutabilidade pós-morte. O que significa isso, padre? Uma imutabilidade. Significa que a alma, ou seja, nós, vamos nos fixar nas últimas escolhas que nós fizemos na vida deste mundo, no tempo da transitoriedade. Nós ficaremos imobilizados nas escolhas que fizemos no tempo transitório. Traduzindo, né? As nossas últimas atitudes, as nossas últimas escolhas antes da morte, elas que vão contar para o destino eterno da nossa alma diante do tribunal de Cristo. Por isso que é importante a graça da perseverança final, lembra, meus irmãos? A graça de perseverar em comunhão com Deus até o fim. Porque no momento da morte, vejam, aquele ladrão que nós acabamos de ler no Evangelho, ele se arrependeu profundamente dos seus pecados. E ele, que provavelmente, pelas suas atitudes mais durante a vida, poderia ter recebido um castigo, o tormento, né? E a sua alma se imobilizaria no mal e experimentaria assim o tormento. Ele, na sua última escolha de vida, se voltou contra o seu companheiro, rejeitou o pecado que ele cometeu e pediu o socorro divino e recebeu de Jesus uma sentença: estarás comigo no paraíso, serás feliz, serás salvo. Veja que coisa maravilhosa isso, né? E que coisa profunda, e que coisa séria isso. As nossas escolhas, e por que nossas escolhas todas elas são graves então? Porque cada escolha nossa vai determinando a nossa eternidade. Porque depois que a nossa alma se separar do corpo, depois que nós passarmos deste mundo e nós estaremos no mundo espiritual, nós não poderemos fazer escolhas novas, escolhas contrárias à nossa última. Nós não poderemos exercer a nossa liberdade diferente da última liberdade que exercemos. Não é? Por quê? Porque no momento em que nossa alma se separa do corpo, nós entramos no plano, na vida espiritual, sem a limitação do corpo. E o nosso espírito, então, conhecerá a verdade. A verdade de Deus, a verdade de si mesmo, a verdade da nossa vida, da nossa história. Veja, isso é muito interessante, não é? Nós teremos o conhecimento amplo de quem nós somos, das atitudes que fizemos em toda a vida, das escolhas que fizemos. E a nossa alma se fixará nesses últimos atos de liberdade. E é assim, imutáveis, né? Sem poder escolher de novo, é assim que nós seremos julgados. Seremos julgados a partir das escolhas que fizemos, e não das escolhas que faremos na hora do julgamento, né? Diferente do
E por isso que é importante desfazer essa mentalidade do julgamento desse mundo, né? Porque no julgamento desse mundo, o que acontece muitas vezes? O juiz pode perguntar, você está arrependido? Né? E a pessoa diz, estou arrependido. Né? Isso pode atenuar a sua culpa, atenuar a sua pena. Não, na eternidade, depois da morte, nós não voltaremos atrás da nossa escolha. Nós precisamos entender isso. O porquê da imutabilidade da alma. O porquê nossa alma não vai mais mudar, seja para o bem, seja para o mal. Né? Primeiramente, é importante nós entendermos que quando morremos, o tempo do mérito termina. E por que o tempo do mérito termina? Porque é o tempo onde, na nossa natureza humana íntegra, corpo e alma, nós fizemos as escolhas e a correspondência da graça ou a recusa da graça de Deus para a salvação. Nós fizemos as nossas escolhas enquanto com a nossa natureza plena, com a nossa vida transitória, com a nossa inteira liberdade. Após a nossa natureza se desintegrar com a morte, nós então não fazemos mais novas escolhas. Nós simplesmente gozamos a alegria que escolhemos, nosso último ato de vida, ou amargamos a escolha de maldade que fizemos na vida deste mundo. Mas não haverá mudança após a morte. Né? Lutero, uma das suas teses, né, que se levantou contra a igreja, era exatamente isso. Lutero, ele não admitia essa imutabilidade após a morte. Lutero, ele acreditava que depois da morte a pessoa pode se arrepender, ela pode mudar o seu destino eterno. Inclusive, né, para muitos aí que às vezes acreditam que os protestantes, né, hoje não acreditam em purgatório. Né? Lutero acreditava no purgatório. Né? Inclusive, uma das teses dele falava sobre isso, né, de que as almas do purgatório, umas poderiam se perder e outras poderiam ser salvas. Que não era garantido que uma alma que estivesse no purgatório estivesse salva. Essa é uma das opiniões teológicas de Lutero, que foi rejeitada pela igreja, obviamente, né? Porque a igreja tem essa doutrina da imutabilidade da alma. Quando nós morremos, acaba-se o tempo do mérito. Acaba-se o tempo de escolher a graça de Deus. Nós só iremos agora colher o que escolhemos. Né? Vejam a relação das palavras. Escolher e colher. No tempo deste mundo nós escolhemos. Na eternidade nós colhemos. Né? É interessante que nosso Senhor gosta de usar também essa imagem para o dia do juízo. Né? É o dia da colheita, onde os anjos ceifarão o trigo e levarão uns para o celeiro, outros para ser queimados. O joio será queimado e o trigo será guardado no celeiro. Né? Então esse é o tempo da escolha e o tempo e a eternidade é a colheita. Né? Então é o momento de colher o que nós escolhemos durante essa vida. Vamos ler agora uma passagem, né, desse livro aqui, né, do livro que eu adotei aqui para o nosso curso. De modo especial, daqui para frente, nós iremos usar bastante esse nosso livro, tá bom? Então, quem comprou pode acompanhar. Quem não comprou, não é que precisa comprar. Mas se quiser comprar, só entrar em contato com o pessoal da Magnífica, que eles têm alguns livros ainda, tá bom? Então, vamos abrir aí na página 78, 79 do nosso livro, nosso manualzinho. E vamos ler um pouquinho para entender isso melhor. Ora, o magistério ordinário da igreja ensina que a alma humana, logo após a morte, é julgada acerca de todas as ações boas ou mais da sua existência terrena. E isso supõe que o tempo do mérito terminou, o tempo da escolha, né? Escolher o bem e o mal. Este ensinamento comum não foi solenemente definido, mas está profundamente fundado na Escritura e na tradição. Não há méritos após a morte, contrariamente os que disseram
ao que disseram muitos protestantes. Já no Antigo Testamento está escrito no livro do Eclesiástico. Então quem quiser depois verificar aí no livro do Eclesiástico, é Eclesiástico capítulo 11, versículo 28, 29. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu comportamento. Com a morte do homem, todos os seus atos serão desvendados. É a citação do livro do Eclesiástico. Veja, no dia da sua morte, todos os seus atos serão desvendados. A partir de agora não há mais escolhas, mas agora o homem vai descobrir a consequência dos seus atos, das suas escolhas. No Novo Testamento, e aí no capítulo 25 de Mateus, no capítulo 13 de Lucas, no capítulo 5 de São João, o juízo final versa unicamente sobre os atos da vida presente. Né? Então, quando se fala de juízo final no Novo Testamento também, quando se fala de juízo, não se fala que há a possibilidade de escolha, mas que o juízo se trata dos atos enquanto nós estávamos vivos. No Evangelho segundo Lucas, está a questão do juízo particular. O mau rico e o pobre Lázaro são julgados unicamente sobre os seus atos na vida. E irrevogavelmente, assim são julgados. Abraão responde à alma do mau rico: há entre nós e vós um grande abismo. Do mesmo modo, Jesus, antes de morrer, disse ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Nosso Senhor não cessa de nos exortar à vigilância e à penitência para que não sejamos surpreendidos pela morte. Por exemplo, após a parábola das virgens prudentes e imprudentes, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ou seja, escolham bem, vigiem, cuidado, porque nós não sabemos o momento próximo, se haverá tempo para a escolha, tempo para o arrependimento. Eu volto àquela questão. Eu já escutei alguns jovens dizendo isso: quando eu for velho, eu rezo. Quando eu for velho, eu vou à missa. Quando eu ficar velho, eu vou ter tempo para cuidar da minha alma. Não, meus irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos o dia e a hora. Nós não sabemos se seremos surpreendidos pela morte ou não. São Paulo diz ainda explicitamente: porque teremos de comparecer ao tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem e o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Então veja, enquanto a alma está no corpo, há tempo de merecer, escolher o bem ou o mal. Depois que a alma não estiver mais no corpo, seremos julgados pelo que fizemos no corpo, na vida desse mundo. Diz a Sagrada Escritura ainda: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens. São Paulo também disse: eu desejaria morrer para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Quando São Paulo fala: eu queria morrer, por mim eu preferia morrer, mas por vós eu prefiro viver para evangelizar. Então, São Paulo quer morrer porque ele sabe que imediatamente após a morte, ele sendo fiel, ele vai receber a graça da visão de Cristo. Ele vai entrar no amor de Cristo. Então, essa é a fé da igreja, não é? A fé da igreja é que nós viveremos o juízo particular após o momento da morte, tá bom? E tem uma palavra aqui do livro do Eclesiástico, não é? O livro do Eclesiástico, que vai nos ajudar muito a entender sobre essa questão da imutabilidade da alma, sobre o porquê que os nossos atos deste mundo é que definem o nosso destino eterno, né? E essa citação é muito interessante, né? E eu queria ler aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Isso. Então, Eclesiástico... Não, desculpa. É Eclesiastes. Tá? Eclesiastes, capítulo 11,
versículo 3. E diz assim: quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, lá onde ela cai, fica. Por que eu achei interessante essa palavra aqui, essa frase, tirada do livro do Eclesiastes? Porque é exatamente o que significa a imutabilidade da alma após a morte. Uma árvore que tomba para o sul ou para o norte, lá onde cai, fica. Então vejam só, o momento da morte, nós cairemos, né? Nós nos inclinaremos para o rumo, pela inclinação para a qual nós na vida escolhemos viver. Não é? Se eu escolhi me inclinar para o bem, a morte, quando vier, me fará tombar para o lado da salvação. Não é? Se eu escolhi a vida toda o mal e meus últimos atos foram atos impiedosos, eu me escolhi inclinar para o mal, e exatamente quando vem a morte, eu tombarei para o lado da condenação. Não é? E lá onde ela cai, fica. Ela não será movida. Aquilo que Abraão disse lá na parábola que Jesus contou, né? Há um abismo entre nós, de modo que quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Veja. Então, existe aqui uma verdade profunda na Escritura que nós precisamos, então, entender e compreender. Vamos seguir, então. A obstinação no mal ou a fixação no bem são causadas após a morte inicialmente pelo último mérito ou demérito, a ação livre de uma escolha da alma unida ao corpo. A alma unida ao corpo, nós aqui vamos usar um termo teológico, né? Homo viator, o homem caminhante, o homem como peregrino no mundo. O homem, enquanto peregrino no mundo, ele é capaz de possuir mérito ou demérito. Enquanto acolhe a graça de Deus e pratica as obras do Espírito, as obras do Evangelho, as obras da fé, ele então vai recebendo de Deus os méritos da salvação. E, por outro lado, o homem pode ter deméritos, pode escolher o mal e recusar a graça de Deus. E isso faz inclinar para a perdição. Né? Então, essa obstinação no mal, depois da morte, essa impenitência, essa soberba após a morte, essa fixação no mal, ou a fixação no bem da alma, essa imutabilidade da alma nessas duas possibilidades, né, elas são causadas pelos últimos méritos ou deméritos que, enquanto estávamos vivos nesse mundo, nós realizamos. Essa escolha se torna definitiva. É isso que eu preciso que vocês entendam, meus irmãos. As nossas últimas escolhas nesse mundo, nossa liberdade, e olha como Deus radicalmente respeita a nossa liberdade. A nossa liberdade de escolha determina o nosso destino eterno. E atenção, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é Deus que escolhe nos mandar para o céu e para o inferno. Somos nós que, enquanto temos liberdade, podemos escolher ir para Deus ou recusar a Deus. Somos nós que temos a responsabilidade de acolher a graça da salvação ou recusar, porque a salvação já nos foi dada. O Senhor disponibilizou e tornou acessível a salvação para todos. O que concretiza a salvação em nós? Nós, pela fé, respondermos à salvação, porque ela já foi dada. O que concretiza a condenação em nós? Nós recusarmos a salvação livremente. Então veja, o tribunal de Cristo não é um local onde Cristo vai dizer, vai querer nos convencer a ir para o céu, ou nos empurrar para o inferno. Não, contra a nossa vontade, não. No tribunal de Cristo, o juízo, a própria alma, ela se fixará, ela se inclinará para o seu fim último a partir das suas escolhas livres no mundo, neste mundo aqui. Se neste mundo ela escolheu recusar a graça de Deus, diante do tribunal de Cristo, ela se fecha inteiramente para a graça. Ela se torna bruta, ela se fecha absolutamente para a misericórdia.
Nós vamos depois entender isso melhor. Mas, padre, como que a pessoa, sabendo que vai para o inferno, não se arrepende? Nós vamos ver, não se arrepende. Ela se fixará no mal. Enquanto a alma que escolheu, que nos seus atos escolheu o arrependimento, a graça de Deus, a salvação, ela vai se fixar no bem. Ela pode ainda não ser capaz de experimentar todo o bem que ela está fixada. E terá que sofrer para alcançar esse bem, o purgatório, né? Mas ela já está salva, ela já está inclinada, ela acolheu já a graça da salvação. Então veja que essa escolha durante a vida, ela é definitiva. Então a escolha se torna definitiva pela imóvel apreensão ou intuição da alma separada. A alma, quando está separada do corpo, ela então se torna imóvel. Ela não vai aprender novas coisas. Ela não vai escolher novas coisas. Ela vai colher as nossas escolhas. E ela vai aderir imutavelmente o que ela, unida ao corpo, escolheu na vida transitória, na vida do mundo, na vida terrena. Então vejam aqui está a nossa responsabilidade cristã de acolher ou não a salvação. Padre, então ninguém será condenado, porque todo mundo vai escolher, todo mundo quer ser salvo. Pois é, mas o querer ser salvo não é uma ideia, não é uma ideologia. Querer ser salvo é entrar em comunhão com Deus agora. E se nós dizemos assim, eu quero ser salvo e cometo o pecado mortal, o que vale mais? Eu dizer eu quero ser salvo ou o pecado mortal que está me afastando da graça de Deus? É o pecado. Então veja, quando eu digo, eu quero muito ser salvo, eu quero ir para o céu, mas a minha vontade só se concretiza escolhendo o mal, permanecendo no pecado e não me fazendo mudar de vida, escolher o arrependimento e a vida nova, é mentira que nós queremos ser salvos. Né? Nós estamos falando uma coisa que não estamos vivendo, escolhendo. Nós temos o poder de mudar nossos atos. E o que determina nosso destino eterno não é o que falamos que queremos, é o que nós escolhemos, o que vivemos. Vivemos desde já. Por isso, a fé desde já nos predispõe para a eternidade feliz, para o céu. E por isso o pecado desde já nos predispõe para a condenação eterna. A condenação já pode começar aqui, através do pecado. A salvação pode começar aqui, neste mundo, através da fé. Então, continuando, né? A alma começa então a se fixar pelo último ato livre da vida presente. Então, se o meu último ato livre da vida presente, como do bom ladrão, foi o arrependimento e o pedido sincero de salvação, quando a alma então se separa do corpo, quando vem a morte, nós então receberemos aquilo que escolhemos, a salvação. Se nós, como outro ladrão, né, no momento da morte, impenitentemente começou a blasfemar contra Jesus, né? Ou seja, se nós no momento da nossa morte blasfemarmos, nos fecharmos à graça de Deus, não quisermos nos arrepender, não pedirmos perdão, não nos abrirmos à graça da salvação, não vai ser depois da morte que a gente vai se abrir. Nós permaneceremos, a alma se fixará nesse fechamento de coração para Deus. E isso será agora no mundo espiritual ampliado. Né? Será ampliado pelo mundo espiritual. Então, a alma começa a se fixar no seu destino último pelo último ato livre da vida presente. E ela acaba de se fixar por sua maneira imutável de julgar e de querer livremente no primeiro instante após a morte. Então vejam só, a alma começa, a partir dos nossos últimos atos nessa vida, ela começa a se fixar nessas escolhas. Quando sobrevém a morte, então ela, de maneira imutável, vai aderir a essa nossa última escolha em vida. A alma, então, se imobiliza
a si mesma na própria escolha. A alma não se mobiliza na escolha de outro, na sua própria escolha durante este mundo. Por isso não é injusto. Ah, pai, mas é injusto, eu não vou poder me arrepender depois. Meu filho, minha filha, você tem o tempo de arrependimento agora. A sua alma é você. Você está aí, a sua alma está contigo, né? É você inteiro. Você agora pode se arrepender. Você agora pode mudar de vida. Né? Não é depois que você morrer, é agora. Então, a alma se imobiliza a si mesma na própria escolha, na sua própria escolha durante a vida. Portanto, não é uma falta de misericórdia da parte de Deus não oferecer a graça de a conversão à alma obstinada. Então vejam só, a gente ainda não chegou no juízo mesmo, a gente está tratando a causa da imutabilidade da alma e depois a gente vai ver o juízo, como o juízo de Deus age nisso. Né? A gente está falando agora, inclusive, só da alma diante, o que acontece com a alma após a morte, antes do juízo, né? Ou preparando o juízo. Então vejam, não é falta de misericórdia de Deus não oferecer a conversão para esta alma. É que esta alma se fixa na sua escolha para o mal, ou a alma se fixa na sua escolha da salvação. É uma escolha livre nossa. E Deus não nos força a amá-lo. Deus não nos força a amá-lo, porque não existe amor forçado. Não existe amor que não seja livre. E aí nós precisamos nos perguntar algumas coisas, né? A gente estudando aqui, o autor desse nosso livro, Garrigou Lagrange, ele então coloca uma questão. Então parece, né, que o primeiro ato, né, veja só, quando a gente morre, a gente tem um primeiro ato da gente. Qual é o primeiro ato depois da morte? Nós nos fixarmos ou no bem escolhido em vida ou no mal escolhido em vida. Esse é o primeiro ato. E qual é o segundo ato? Que é esse, não vai ter fim, não é? O segundo ato, para aqueles que escolheram a Deus, que em vida escolheram a graça e a salvação, o segundo ato é o amor eterno a Deus. Para as almas que se fecharam em vida e como primeiro ato, né, depois da morte, se fecharam à graça de Deus, o seu segundo ato será sempre o ódio eterno a Deus. Né? E aí, pensando assim, o próprio autor do nosso livro coloca: alguns poderiam objetar, alguns poderiam questionar, mas então, o primeiro ato foi livre. O primeiro ato nós escolhemos em vida. Né? Amar a Deus ou odiar a Deus. Acolher a graça de Deus ou rejeitar a graça de Deus. Viver na fé ou recusar a fé. Esse primeiro ato, tudo bem, foi livre. Agora, esse segundo ato, o amor eterno ou o ódio eterno, né? Que depreendem desse primeiro ato, que vem depois do primeiro ato, dessa fixação da alma no seu fim eterno. Esse segundo ato, né? Ele não será diminuído em liberdade porque ele está obrigado a seguir o ato anterior? Ou seja, se o meu primeiro ato foi se fixar no bem, eu sou obrigado a amar eternamente? O segundo ato, ele é livre ou não é livre? Ou se eu recusei a Deus, né? O meu ato de odiar a Deus para sempre, ele é livre ou não é livre? E aí, ou seja, eu não sei se vocês estão entendendo a questão aqui. A questão é, quando eu morro, tendo escolhido em vida a graça de Deus, o meu primeiro ato, depois de morto, com a minha alma diante de Deus, é me fixar, escolher para sempre, continuar aquela escolha, escolher para sempre a graça de Deus. E o meu segundo ato, imediato, após escolher a Deus, é amá-lo, dirigir todo o meu ser para Ele. Quando eu em vida, como último ato, escolho odiar a Deus, recusar a graça de Deus, me fechar a Deus, qual vai ser meu primeiro ato na eternidade? A minha alma vai se fixar no meu último ato. O primeiro ato da alma é continuar o último ato em vida neste mundo. Então é recusar a graça de Deus, se fechar a graça de Deus. E qual vai ser o segundo ato da alma que se recusou a graça de Deus? Odiar a Deus. E o que o nosso autor está dizendo é o quê?
Mas o primeiro ato, tudo bem, nasceu da escolha, da nossa última escolha de vida. Agora, o segundo ato, parece que ele é só uma odiar ou amar, é só uma consequência do primeiro ato. Será que a gente não vai ser livre depois, na eternidade? Livres depois da morte? É uma pergunta interessante. Ou seja, o nosso amor a Deus será só uma consequência da nossa escolha ou será um amor livre? O ódio a Deus será um ódio livre, entre aspas, não é? Ou será só uma consequência do primeiro ato e do último ato em vida? E a resposta dele é muito interessante e é muito importante a gente pensar sobre isso, né? É preciso responder que a liberdade deste ato de amar a Deus, esse segundo ato de amar a Deus, ou de odiar a Deus para sempre, com efeito, a liberdade é diminuída só para quem escolheu o pecado. Porque vejam só, quem não se arrependeu antes da morte, quem morre negando a graça de Deus, quem morre negando o amor de Deus, e como o primeiro ato se fecha a graça de Deus, o seu segundo ato, que é o ódio eterno, sim, será cada vez menos livre. Por quê? E aí é muito interessante que ele cita São João, né? Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. É Jesus que fala isso, né? No Evangelho de São João. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. É isso, a liberdade do segundo ato, para quem escolheu a tristeza da condenação, sim, é um ato que não vai ser mais livre. Porque a alma que escolheu viver fora da graça de Deus nunca mais saberá o que é liberdade. Será escravizada pelo mal para sempre. Será escravizada, ela será totalmente dilacerada pelo mal, pelo ódio, onde não há liberdade. Porque a liberdade é dom de graça. Liberdade nasce de Deus, do amor. E a pessoa que se escolhe fechar-se para Deus, ela será escrava eternamente do ódio, do mal, da tristeza, da frustração. Mas pelo contrário, né? O justo que morreu em estado de graça e que livremente escolheu a Deus, e como primeiro ato amou, né, escolheu perseverar no bem, e como segundo ato amou a Deus, esse ato é mais livre do que todos os outros. Porque se os outros atos livres foram escolher a Deus, agora, quando a alma se aproxima mais de Deus e vê a Deus, depois, né, que morre, a alma vê a Deus, com mais liberdade, cada vez ela se rende ao amor de Deus. Porque, vendo a Deus, a alma se entrega absolutamente, se apaixona livremente, para sempre, ama perfeitamente. A perfeição da liberdade é o amor, é se entregar para sempre. A liberdade segue a inteligência. E a inteligência, quem morre na graça, cresce infinitamente. A inteligência entra em comunhão com Deus. E cresce então a lucidez da inteligência. E o nosso ato livre realizado em direção ao amor de Deus é imediatamente plenificado, né? Expandido. E assim, plenamente amaremos a Deus. E nossa liberdade será completa, será plena. Né? Só no amor de Deus haverá plena liberdade. Os que morrem na desgraça do pecado e os que escolhem a condenação nunca mais saberão o que é liberdade. Escolheram a escravidão do pecado e de Satanás. E quando mais tarde, no juízo final, a alma retomar o seu corpo, a alma não mudará mais. Né? Isso é uma coisa interessante também. Então essa imutabilidade da alma, nem no juízo final a gente vai ter uma outra oportunidade. Então as pessoas podem pensar assim, padre, tá bom. Então a pessoa morre, ela se recusou à graça de Deus, ela então começa a odiar a Deus e experimenta o inferno, vai ao inferno. Será que no juízo final ela não vai ter uma outra oportunidade de escolher a Deus? Ou quem está no céu já experimentando a graça de Deus, será que ela não poderá escolher de novo o céu ou preferir o inferno, né? Não. Por quê? A alma no juízo final vai retomar só o seu corpo. Ela não mudará. Ela só retomará o corpo. Ela não mudará as suas escolhas. No juízo final acontecerá a ressurreição dos corpos, né?
Isso é a escatologia universal, nós vamos ver, né? Então, nesse momento, haverá só a plenificação da nossa natureza, a reconstituição da nossa natureza. E em corpo e em alma experimentaremos a liberdade e o amor a Deus, enquanto os condenados experimentarão a tristeza, o ódio e a escravidão de corpo e alma para sempre. Né? A alma que foi mobilizada, né, pela sua última escolha, no juízo final só vai alcançar a plenitude, desculpa a redundância, a plenitude plena, perfeita. Ou seja, ela experimentará a alegria e o amor eterno de corpo e alma, ou a tristeza e o ódio eterno de corpo e alma. O juízo final não mudará a escolha daqueles que já passaram pelo juízo particular. Isso é mais fácil de compreender para a imutabilidade do bem, mas é o mesmo para entender a obstinação no mal. Ou seja, é mais fácil, né, nós compreendermos a escolha eterna para o bem. É muito difícil para nós entendermos como é que uma alma vai se fixar para sempre no mal. Porque a gente não consegue perceber, a gente não consegue pensar isso. Como é que alguém, sabendo que vai sofrer para sempre, escolhe sofrer para sempre? Né? Agora, nós conseguimos entender como é que alguém que vai viver feliz para sempre escolhe ser feliz para sempre. Porque o bem ele é muito mais fácil de ser compreendido do que o mal. Né? Porque os mistérios da iniquidade, eles são obscuros. Né? Eles não fazem parte da luz, da graça de Deus. Nós não entendemos. Né? Quando tomba uma árvore para o sul, lembra que nós começamos assim? Vamos terminar a aula assim. Quando tomba uma árvore para o sul ou para o norte, ou seja, o último movimento da sua escolha, a sua escolha final, os seus últimos atos de liberdade, escolher o sul ou o norte. Lá onde a alma cai, lá onde a árvore cai, ou seja, no mistério da morte, lá ela fica, a imutabilidade após a morte. Enquanto vivos no mundo, podemos mudar nossas escolhas, nossas inclinações. Mas precisamos perceber que julgamos praticamente conforme as nossas inclinações, sobretudo conforme a inclinação que escolhemos como fim último. Isso é muito importante nós entendermos. Olha só, nós precisamos entender que ao longo das nossas escolhas, ao longo da nossa vida, nós vamos já tombando para o lado. Né? Então vejam só, não é abruptamente que nós seremos condenados ou salvos. Né? Não. Existem as graças das grandes conversões na hora da morte, como do bom ladrão. Mas não confiemos, não nos fiemos nessa possibilidade. Né? Olha o que a doutrina nos ensina. Precisamos perceber, diz aqui o Garrigou-Lagrange, que nós vamos julgando, nós vamos escolhendo ao longo da nossa vida conforme as nossas inclinações e escolhas já passadas. Sobretudo, conforme a inclinação que escolhemos como fim último. Ou seja, quando escolhemos ser feliz do nosso jeito. Né? Uma pessoa que fala, eu vou ser feliz. Vocês já escutaram isso alguma vez na vida? Uma pessoa que se rebela, ou então saiu de um casamento agora, ou uma pessoa que terminou um estado de uma vida dela e sofreu alguma decepção, alguma coisa, ela diz, agora eu vou ser feliz, agora vai ser do meu jeito, agora eu vou fazer e vou acontecer. E ela coloca como fim último da vida dela o quê? As suas escolhas, a sua felicidade do seu jeito, os seus projetos acima dos projetos de Deus, de qualquer coisa. Né? Pronto, essa pessoa já está muito inclinada a escolher sempre de modo vicioso e nunca mais conforme a verdade. Então vejam, essa pessoa vai começando a escolher, vou dar um exemplo aqui, né? Então agora eu vou ficar com quantas mulheres, com quantos homens eu quiser. Agora eu vou viver a vida sexual do meu jeito. Agora eu vou fazer tudo que eu sempre sonhei fazer. Não importa se é certo ou se é errado, eu quero curtir essa vida. Pronto, ela botou como fim último dar vazão aos seus prazeres, os bons e os terríveis. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de julgar entre o bem e o mal, de escolher méritos, de escolher coisas boas, de escolher o seu fim último bom. Porque ela colocou como fim último nessa vida já um bem pessoal acima do bem da verdade.
Então olha o que aqui o texto está nos alertando, esse livro tão maravilhoso, né? Nós temos consciência a cada juízo, a cada escolha que fazemos nesse mundo. Porque, como disse ali nosso texto em cima, a árvore que cai para o sul, para o norte, aonde ela tomba, ali ela fica. Ou seja, no fim, nós seremos julgados, né, pela nossa vida toda. E nós não achemos que nossas últimas atitudes no fim da vida serão totalmente diferentes do que as atitudes que nós vivemos a vida toda. Então, vou dar um exemplo concreto, né? Se uma pessoa é orgulhosa, ambiciosa a vida toda, e ela está disposta a passar por cima de qualquer um, fazer o mal a qualquer um só para se dar bem, nós não podemos esperar que essa pessoa, na hora da morte, ela vai facilmente se arrepender disso tudo. Porque cada vez mais ela vai ficando viciada nesse modo de vida e ela não consegue mais perceber que ela está praticando o mal. Ela vai defender esse mal até o fim. Por exemplo, uma pessoa que é humilde a vida toda. Uma pessoa que pratica a atitude da humildade a vida toda. Ela tem muito mais, né, inclinação e facilidade de, no momento da morte, acolher com humildade a morte. De não se revoltar contra o Senhor. De acolher aquela humilhação que é a morte, a destruição que se aproxima. Vejam, por isso é importante agora mudar os nossos atos. Por isso que não tem essa história, um dia eu vou me mudar, um dia eu vou me converter, um dia eu vou mudar a mentalidade. Não, é agora. Porque a árvore vai se inclinando para o lado das nossas escolhas. E a morte só vai fazer tombar para o lado que a gente se inclinou a vida toda. Eu acho que assim está claro, né? Espero que sim. Né? Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, no capítulo não, deixa eu ver aqui. No capítulo 3 desse nosso livro aqui, O Homem e a Eternidade, da página 77 à página 88, está de modo bem profundo explicando isso daqui, tá bom? Após a morte, as nossas inclinações serão fixadas na escolha livre que fizemos. Já falamos disso. De modo que continuaremos para sempre inclinados na direção que escolhemos, seja para o bem e para o mal. Então estamos só revisando isso. Aí uma pergunta assim, hipotética que eu coloquei aqui, a gente pode fazer. Mas se os condenados, conscientes que serão infelizes para sempre, quiserem rever o juízo, rever suas escolhas na hora da morte, depois da morte, na hora do juízo, eles conseguiriam? Os condenados, a resposta, né, não são instruídos, eles não são iluminados pela graça na hora do julgamento. Vejam, depois da morte, da separação da alma do corpo, a graça de Deus não ilumina mais a consciência deles para que eles percebam o caminho mau que eles estão andando. Sabe por quê? Porque eles em vida já escolheram se fechar para a graça. Então a graça não vai mais agir neles depois da morte, porque eles escolheram agora eternamente não ser mais alvo da graça de Deus. E por isso não conseguem mais ser iluminados, instruídos pela graça de Deus para rejeitar aquela má escolha. Porque no tempo da escolha, iluminados pela graça, recusaram a graça para escolher. E depois não tem mais graça. Eles não têm mais a graça, eles já estão fechados à graça para escolher. Sem dúvida, eles gostariam, né, os que vão lá no juízo, que vão saber que vão sofrer na infelicidade eterna, com certeza, eles gostariam de não sofrer eternamente. Não é que eles querem sofrer, eles gostariam de não sofrer. Mas também eles não querem retornar para Deus. Eles não querem se arrepender, porque o caminho para se arrepender é da humildade, da obediência. Eles não querem esse caminho. Eles rejeitaram esse caminho da humildade e da obediência. E se o Senhor abrisse uma porta, eles não tomariam o caminho da humildade e da obediência. Eles não se arrependem dos seus pecados como falta, mas somente como causa. Ou seja, eles não se arrependem do mal que fizeram. Eles se arrependem pelo mal que eles vão experimentar. Eles não têm arrependimento que leva a pedir perdão. Eles têm remorso que os deixa na revolta. Essa é a diferença do inferno. No inferno não tem ninguém arrependido.
O inferno é cheio de remorso. No céu tem arrependimento. No purgatório tem arrependimento dos males que nós fizemos e não deveríamos ter feito por amor a Deus. O arrependimento só nasce da humildade e do amor. Agora o remorso nasce do ódio, da revolta. No inferno há rebeldes que odeiam a Deus. No inferno há revoltados contra Deus. No juízo, aqueles que escolheram como última atitude da vida se recusar à graça de Deus, no juízo, eles não estão pedindo perdão a Deus. Eles estão ultrajando a Deus, odiando a Deus, revoltando-se contra Deus. De novo, aquela palavra do Evangelho que nosso Senhor disse: há um abismo entre nós. Há um abismo. Quem tombou para o sul, quem tombou para o norte. E a gente poderia se admirar com isso e dizer, mas é incrível que o próprio demônio tenha preferido o seu isolamento orgulhoso do que a beatitude do céu, do que a felicidade do céu. A visão de Deus, que é a causa de toda a felicidade, que é um bem infinitamente superior às alegrias amargas do orgulho, é de se admirar que até o diabo, sendo inteligente, né, tenha escolhido o orgulho, a solidão e a tristeza do que a beatitude, a alegria sobrenatural, do que o bem infinitamente, do bem infinito que é Deus. E como é que a gente responde isso, né? A teologia responde ainda se apoiando na revelação divina, né? O demônio, por mais surpreendente que possa parecer, preferiu sua vida intelectual natural, da qual se embriagou. Ele preferiu a sua felicidade natural, o seu isolamento orgulhoso, antes do que tender pelo caminho da humildade e da obediência, para a beatitude sobrenatural, que não poderia receber senão a graça de Deus, e que teria recebido em comum com os homens inferiores a ele. Olha o que a revelação nos ensina, que o diabo preferiu ser feliz sozinho, e isso é a tristeza. O diabo preferiu viver a sua própria vida e não participar da glória de Deus, da graça de Deus. Ele preferiu isso do que partilhar a graça de Deus com os homens. Então olha só, isso é o que é orgulhoso. É assim que a gente pode entender uma pessoa que escolhe para o inferno. A gente vê isso aqui na nossa terra. Quantas pessoas escolhem perder só para que outra pessoa não ganhe? Isso é inveja, né? O orgulho. Quantas vezes nós escolhemos sofrer só para fazer alguém sofrer? Pensa aí na sua vida. Quantas vezes para você castigar alguém, você fez uma coisa que te infligia sofrimento, mas só para outra pessoa ficar infeliz também? Pensa nisso. É isso que o diabo fez, de modo pleno, na sua liberdade. É isso que as almas fazem, o que nós podemos fazer. Nós podemos recusar a alegria. Quantas pessoas recusam a ideia de Deus, né? Para não se submeter à humildade e obediência a Deus. Quantos desejam e insistem em dizer que Deus não existe só porque não querem se submeter humildemente à vontade do Criador? Quantas vezes você já se revoltou contra Deus? Quantas vezes você já disse, eu não vou obedecer, eu vou fazer do meu jeito que é melhor? É isso que o diabo fez, né? Ele preferiu viver a sua vida infeliz, mas obedecendo a si, vivendo a sua ilusória liberdade, a sua felicidade natural, do que se submeter a Deus e experimentar o gozo pleno da alegria. E é isso que os homens continuam escolhendo, tentados pelo diabo. Escolhendo uma vida segundo os seus próprios princípios, ao invés de se submeter obediente e livremente a Deus. É próprio do orgulhoso isso. Comprazer-se em sua própria excelência, a ponto de rejeitar tudo o que parece restringir a sua excelência. É muito triste isso, né? Então o que podemos concluir para a aula de hoje? A aula já vai adiantada, né? O que podemos concluir? Não adiar sempre para mais tarde a sua conversão. Poderíamos ser surpreendidos pela morte. Para com essa ideia de depois eu me arrependo, depois eu peço perdão, depois eu mudo de atitude, depois eu converso com meu marido, depois eu penso nisso, depois eu vejo com meu filho.
pode ser que não tenha mais tempo. Sabe aquela ofensa que você fez? Sabe aquele problema mal resolvido que te deixa na raiva, na inveja, no ódio, no pecado mortal? Resolve isso agora. Luta contra isso agora. Se arrependa agora, muda de atitude agora. Não adie para mais tarde a conversão, porque você está se inclinando para um lado e quando vier a morte, você vai tombar para esse lado. Você não terá tempo, pode ser que você não tenha tempo de se arrepender. Então, o nosso último ato livre antes de morrer vai decidir a nossa eternidade, feliz ou infeliz. Por isso, pedir a graça da perseverança final, da boa morte. É por isso que importa muito rezar preparando para a hora da nossa morte. E também importa muito rezar por aqueles que estão se afastando de Deus. Quantas vezes a gente vê pessoas se afastando de Deus? Rezar para eles. Celebrar missas nas intenções daquelas pessoas que estão se afastando de Deus. Celebrar missas pedindo a graça da perseverança final para as pessoas que amamos e estão longe de Deus. O importante, outra conclusão que a gente pode tirar, é morrer bem. Por isso é preciso se recordar das palavras de Nosso Senhor: quem não está comigo, está contra mim. Então, é importante morrer bem. É importante, para morrer bem, é preciso viver bem, escolher bem. Que cada escolha nossa, cada juízo nosso, prepare o juízo de Deus. Que cada escolha nossa prepare as nossas últimas escolhas para o bem, para a glória de Deus, não para o mal. Aqueles que buscam sinceramente a verdade já respondem à graça atual que nos conduz ao bem. Nesses que respondem à graça hoje, o bem, a verdade, nele já começa a se verificar esta palavra interior ouvida por São Bernardo e repetida por Pascal: tu não me procurarias se já não me estivesse encontrado. Vemos assim cada vez melhor como são verdadeiras as palavras de São João da Cruz. Na tarde da vida, ou seja, no momento da morte, seremos julgados pelo amor, pela sinceridade do nosso amor a Deus. Então, rezemos, preparando nosso encontro com Deus, sem morbidez, sem falar, um dia eu vou morrer, eu tenho que rezar pela minha morte. Não, nada disso. Lembremos, quando rezarmos a Ave Maria, estamos rezando pela morte. Agora e na hora de nossa morte, rezemos, pedindo a graça da perseverança final, para que a morte não nos surpreenda sem podermos fazer um ato de amor a Deus. Rezemos, pedindo a Deus a graça de escolhermos hoje bem a graça, a vida, a conversão, para que não precisemos arriscar, que seja a nossa última escolha, o bem. Nós temos que fazer cada escolha como se fosse o último bem, porque a última escolha que fizermos, as últimas escolhas que fizermos, seja para o bem, para o mal, elas vão nos fazer tombar para o lado do bem ou para o mal, para a salvação ou para a condenação. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Me perdoem por essa aula ser um pouco grande, é porque o tema é mais complexo e assim nós vamos avançando. Na próxima aula, nós entramos então agora, falamos toda essa situação do juízo, que prepara o juízo, e na próxima aula vamos ver da perspectiva de Deus o juízo, como se dará, ou como a teologia diz, como a nossa doutrina nos ensina sobre o juízo de Deus. Vamos rezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.